Oiê, seja bem-vindo a mais um episódio do Álvaro Ricardo e eu, podcast em que eu te conto como fazer intercâmbio em Portugal de forma acessível. Hoje eu trouxe a Bia, que vai compartilhar sua experiência com o intercâmbio de Work Experience em Portugal, iniciativa voltada para jovens que querem ter uma experiência de trabalho em hotelaria por até 6 meses. Bia, antes de qualquer coisa, eu quero muito te agradecer pela participação e pelo seu tempo e abrir espaço para você se apresentar. Então, conta pra gente de onde você é, o que você faz e de onde surgiu essa vontade de fazer intercâmbio em Portugal. Olá, tudo bem, Júlia? Então, eu sou da Bahia, moro em Camaçari, que é a região metropolitana de Salvador. Hoje eu sou professora de inglês de escola particular e, assim, fazer intercâmbio sempre esteve nos meus sonhos, né? Eu cresci com isso na cabeça por conta da minha mãe. Fiz inglês desde novinha e fiz inglês justamente para esse tipo de experiência, né? E o de Portugal apenas aconteceu. Surgiu a oportunidade no primeiro ano que estrearam o intercâmbio de work em Portugal e acabou que eu abracei mesmo essa ideia e foi maravilhoso. Boa! E conta pra gente, o que é o Work Experience, como funciona, onde você trabalhou e por quanto tempo você ficou lá? Então, o Work Experience, ele originalmente é nos Estados Unidos, é um intercâmbio de trabalho de 3 meses nas férias da faculdade. Aqui no Brasil, as férias são de dezembro a março, mas tem também em outros países, como na Europa. Nesse continente, né, na Europa, as férias são no meio do ano, então os europeus que fazem work vão no meio do ano e quem mora aqui na América do Sul vai no final do ano para início do ano seguinte. O Work Experience, ele é realmente um trabalho remunerado, você paga para fazer o intercâmbio, você tem um contrato mesmo de trabalho temporário, mas você recebe por isso. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente recebe por hora. Então, é, eles têm um limite de horas que você pode trabalhar por semana, pela lei, por ser intercambista. Não é a mesma carga horária de quem trabalha lá, né, natural de lá, mas você recebe o que eles recebem. Então, você tem os benefícios que eles têm. Você se torna meio que um cidadão. Você paga imposto e pelo trabalho, né, que você está exercendo, pelas coisas que você compra, enfim. Surgiu em 2022, ou foi 2023, se eu não me engano, surgiu o intercâmbio para Portugal, de Work Experience, que ele é um pouco bastante diferente do Work dos Estados Unidos. Então, enquanto no Work dos Estados Unidos você tem que ser universitário, obrigatoriamente, para poder fazer, sempre com limite de 29 anos de idade, mas universitário, o Work de Portugal você pode ter se formado há no máximo 5 anos. Então, pessoas que já se formaram também podem ingressar no Work de Portugal. As horas trabalhadas lá é a mesma carga horária daqui do Brasil, então você realmente trabalha 8 horas por dia. Acho que a escala de lá são 5 por 2, esse é um diferencial, mas você recebe o salário mínimo, então não é por hora, realmente é a carga horária do mês, né, que você trabalha. E isso difere bastante do work dos Estados Unidos, porque o work dos Estados Unidos é mais voltado para o intercambista estar lá, ter experiência e aproveitar enquanto está lá. O work de Portugal é mais um trabalho. A carga horária é muito parecida com a do Brasil, então sobra o tempo que sobra quando a gente está aqui fazendo vivendo nossa vida normalmente. Então, no Work dos Estados Unidos, eu trabalhei por 3 meses. E no Work de Portugal, eu trabalhei por 6 meses. E foi no meio do ano. Eu viajei em maio e voltei em novembro. Boa! E você trabalhou em um hotel no Algarve, né? Conta pra gente como que era essa rotina, quais eram suas atividades no hotel. Sim, então no primeiro mês eu fui empregada para poder trabalhar no housekeeping. Eu acreditei que o housekeeping seria, né, ir nos quartos, fazer a limpeza e tudo mais. Mas acabou que me colocaram na lavanderia. Então foi um trabalho manual pesado, confesso. Trabalhar com máquinas quentes, trabalhar com roupas pesadas, roupa de cama. É um trabalho que não para. Você sempre tem ali, né, roupa para poder lavar e tal, assim, é uma loucura. E aí
eh, eu consegui, porventura, uma vaga na recepção. Foi bem no auge do verão, então eles estavam precisando, uma pessoa tinha se demitido, então eu consegui internamente trocar para o trabalho na recepção. Fiquei de recepcionista. Então, eu passei um mês no housekeeping, na lavanderia, e passei 5 meses na recepção, trabalhando de recepcionista. Então, assim, no housekeeping, minhas obrigações eram realmente, algumas vezes eu ia para os quartos, aí fazia a limpeza de quarto, sempre com uma pessoa, não era eu sozinha, sempre com uma pessoa, né, experiente. E quando eu estava na lavanderia, eu lavava a toalha, dobrava a toalha, lavava roupa de cama, passava a roupa de cama, que era o mais cansativo, porque são roupas pesadas, é um trabalho muito rápido, porque é uma máquina que pode engolir a roupa de cama. E aí ela é muito quente e às vezes ela passa a roupa, mas a roupa tá molhada, então você tem que passar de novo, enfim. Era um trabalho muito mais pesado, confesso. Já na recepção, eu estava ali responsável pelas mesmas coisas que as outras pessoas que estavam lá, portugueses mesmo, eram. Então, atender telefonema, responder e-mail, atender o hóspede, fazer check-in, check-out, dar informação, lidar com caixa, lidar com pagamentos. Enfim, esse tipo de serviço. Ou então tudo que mesmo eu sendo intercambista, eu fazia realmente aquele trabalho de recepcionista, independente de estar ali temporariamente, independente de não ter, entre aspas, a experiência de estar ali, porque esses intercâmbios, como eles são no auge de quando eles precisam, que é a estação do verão, nesse caso de Portugal, não tem tempo, assim, você vai treinando enquanto você está fazendo, você vai vendo e você vai fazendo. Então é uma coisa muito é, até intuitiva, né? Mas assim, de pensar rápido e agir, aprender, estar dedicado mesmo. E você comentou dos requisitos um pouco para participar, de não precisar necessariamente estar ligado com uma universidade. Você tem um pouco mais dos outros requisitos? Como que funciona? Pronto, então. O intercâmbio do Work de Portugal tem esse diferencial, né? Porque você pode ingressar nesse intercâmbio mesmo não estando vinculado a uma faculdade. Então, é de entre 18 a 35 anos. Assim, dizem que o inglês precisa ser intermediário, mas eu acredito que você tendo inglês básico, dependendo da função, por exemplo, housekeeping, né? Ou até às vezes mesmo restaurante, você consegue com inglês básico, mas né, ali que consiga se comunicar. Então, eu tive pessoas que trabalharam comigo que não falavam nada de inglês, mas estavam em outra seção, estavam na seção do restaurante, do housekeeping. Já eu fiquei na recepção. Como é algo mais cara a cara com o cliente ao redor do mundo, né? Pessoas ao redor do mundo que vão pro hotel, precisa sim ter um inglês fluente. Mas existe trabalho no bar, no restaurante, na recepção, cozinha, spa, recreação. Alguns hotéis têm um bar externo, enfim. E então, eles pedem alguma experiência prévia de trabalho também, né? De trabalho, não necessariamente naquela função. Mas é um plus você ter uma formação ou até experiência tendo trabalhado em hotel e restaurante. Como eu já tinha trabalhado em um resort nos Estados Unidos, eu acredito que para eu mudar essa função do housekeeping para recepção, assim, então, de um dia para o outro, literalmente, eu acho que foi muito mais tranquilo, né? Pelo inglês e por essa experiência. Então, claro que tudo isso sempre vai ser um plus quando a gente está falando de intercâmbio de trabalho. Perfeito. E como que funcionou para chegar até lá? Você precisou fazer algum processo seletivo para participar do programa? E se sim, como foi? Então, a gente faz, né, o passo a passo da inscrição mesmo, tem entrevista com a IE, tem entrevista pessoal, até de avaliação de perfil, de nível de inglês. Enfim, a gente é explicado tudo da vaga, tudo do hotel, tudo de salário, tudo de refeição, de hospedagem, enfim. E aí a gente passa por todo o trâmite de documentação, envio para tirar o visto. E que eu me lembre, tá? Pela minha lembrança,
foi o quê? Uns 2 anos atrás, não teve entrevista com o empregador. Eu lembro de ter contato com a IE, desculpa, né? Que foi a empresa que eu viajei, que tem esse intercâmbio de work em Portugal. Então, eu lembro dessa entrevista com a IE. Não lembro necessariamente com o empregador. Eu lembro, assim, de ter entrado em contato com a gerente do hotel, para ela me explicar, né, a acomodação, como é que chegava, data de trabalho e tal, mas não necessariamente uma entrevista, mas assim um meeting mesmo, se conhecer e tal. Eu lembro que toda a questão da seleção, de perfil, de inglês, de entrevista, foi mesmo com a agência, né, de viagem. Perfeito. Acho até legal você trazer isso, porque a agência, então, ela serve como uma intermediadora, né? Existe o visto de Sim, sim. procura de trabalho em Portugal, de trabalho temporário, mas a agência, ela ali vai facilitar o seu match com o empregador, ou, enfim, os outros processos. Eu acho que a agência, ela é importante no sentido também de que tudo bem que você está investindo para estar ali, algumas pessoas querem imigrar mesmo, e existem formas mais, entre aspas, baratas de fazer isso, mas quando você vai com uma agência, você tem ali a segurança de que você tem refeição, de que você tem moradia, que você tem um salário fixo, que você já vai com um contrato de trabalho, você já vai com um visto, né, que você está empregado. Então, eu acho que essa é uma segurança que é importante, né, para quem está saindo do país, seja por 6 meses, seja para poder imigrar. Eu acho que isso já traz, assim, uma segurança importante quando a gente está pensando nessa mudança de vida. Então, né, para mim foi super importante, por mais que eu tenha ido passar só os 6 meses mesmo, algumas pessoas que eu fui decidiram ficar e estão lá até hoje, no mesmo empregador, inclusive, conseguiram renovar o contrato. E isso ajuda muito na questão da renovação do visto também. E aí consegue o visto de cidadão, enfim. Eu acho que a agência, né, é um plus nesse sentido da segurança e de um pontapé inicial mesmo, né, de você estar ali e sabendo que você está segura, que tem um emprego, que podem renovar, que você já, se você gostar do lugar, da cidade e tal, já é um lugar que você começa a procurar um lugar para morar, enfim, faz conexões também. Boa. E você comentou que o salário ele é remunerado equivalente ao salário mínimo ali de Portugal, né? Que hoje está entre uns 800 e 1.000 euros. Além do salário, Bia, o que mais estava incluído no programa? Você chegou a receber gorjetas, tinha acomodação, tinha alimentação, como que funcionava? Sim, então vale ressaltar que o primeiro ano que eu fui foi o primeiro ano desse intercâmbio. Então, muita coisa que aconteceu, né, no intercâmbio foram ajustes feitos, precisaram fazer ajustes para que o intercâmbio fosse, né, ali 100% para o intercambista e para o empregador. Tanto que hoje não é mais o empregador que foi no meu ano. Hoje são outros empregadores. Eu acho que eu nem realmente eu tô por fora de quais são. Mas a partir do segundo mês que eu estive lá, eu tive moradia, morei no hotel, na residência. Não era uma residência, era como se fosse um hostel, não. Assim, uma acomodação mesmo para outras pessoas também de lá, que trabalhavam lá. Era um quarto, tipo um dormitório. Pronto, achei a palavra. E aí estava incluído todas as refeições. No meu ano, acredito que hoje possa ser até 2 refeições, não sei. Mas no meu ano, como eu morava lá, no hotel, fazia parte ali das pessoas que estavam morando lá, eu tinha incluído café da manhã, almoço e jantar. Claro que no refeitório do trabalho, com as coisas que eles tinham ali disponíveis para mim. E a gente recebia gorjeta, assim, todo mês. Lá, eles repartem por setor, né? Então, toda a gorjeta que eu recebia, eu botava na caixinha para que no fim do mês todo mundo conseguisse o mesmo valor, repartisse. Então, funcionava assim religiosamente. Eu recebia, acho que 100 euros de gorjeta todo mês, religiosamente. Boa, Bia. E ainda sobre o financeiro do intercâmbio. Eu olhei no site da IE e hoje o programa tem o valor inicial de 1.695 euros, mais a taxa de consultoria da agência. E eles também falam que você precisa ter recursos para se manter no país no primeiro mês.
Além disso, você precisou arcar com algum outro custo, como passagem, seguro ou visto? Tudo isso. Então, passaporte, eu já tinha, né? Precisei. Eu não lembro se eu precisei renovar nesse intercâmbio, mas eu renovei meu passaporte. Passaporte, visto, passagem para lá. E assim, quanto antes uma pessoa que quer viajar faça todo o trâmite, melhor. Porque, por exemplo, o meu visto chegou na semana que eu ia viajar. Eu comprei minha passagem na semana que eu ia viajar. Minha passagem foi R$ 7.000. Porque eu tinha medo de comprar passagem e ser negada por algum motivo, né? O que é difícil um pouco, porque tem todo um contrato de trabalho, é um programa seguro e tal, então é difícil negar em visto, né, de trabalho assim. Mas tudo isso, visto, passaporte, passagem, se eu precisasse viajar para tirar o visto, também seria o meu custo. É, Acredito que só isso. Certo. E considerando esses investimentos iniciais, você considera que o programa se paga, Bia? Você conseguiu recuperar todo o investimento inicial com o salário e as gorjetas que você recebeu no país? Olha, sim, porque no meu ano, o intercâmbio foi para uma rede de hotéis que eu não sei se isso é em todo hotel, se é em todo contrato, tá? Mas vou falar da minha experiência. No meu ano, foi o único ano que essa empresa ficou de hotel. No fim do contrato tinha rescisão, bem que uma rescisão, e a gente recebeu perto de 2.000 euros. Então, só isso já cobre o valor inicial do intercâmbio. Então, acho que quando você soma ali o que você ganha por mês, dependendo da sua intenção com o seu salário, se for juntar, se for investir, se for aproveitar, né? Experiência, viagem, coisas que você adquire, eu acho que super compensa e super se paga, né? Mas eu não sei se hoje, se o empregador tem essa rescisão, se é algo do país, por ser um contrato temporário, mas não só o intercambista, todo mundo de lá que tinha trabalho, desculpa, que tinha contrato temporário, né, de 6 meses ou de um ano, no fim do contrato, todo mundo recebe um valor, de rescisão. Então, no meu caso, sim. Vale perguntar, né? Se quem for fazer esse intercâmbio com a IE, perguntar para o empregador se no fim do contrato tem rescisão, alguma coisa assim. Perfeito, acho ótimo esse seu disclaimer que você foi da primeira turma ali, né, a fazer esse Exato, intercâmbio. Então é exato. bom confirmar com a IE e com o empregador quais, quais são os termos hoje. Bia, e para você, quais são os principais prós e contras desse tipo de intercâmbio? Você já passou por cima aqui de alguns, mas vamos tentar compilar isso tudo em uma pergunta. Então, o intercâmbio, eu fiz os dois, né? Eu tive a experiência do intercâmbio dos Estados Unidos e eu tive a experiência do intercâmbio de Portugal. Então, quando o intercambista, que não necessariamente quer emigrar, quando o intercambista faz algo assim, que você está ali passando um tempo, não só gastando, mas também sendo remunerado, eu acredito que a principal intenção seja aproveitar um pouco desse dinheiro que você está ganhando, né? Então, viagens, comprar coisas que aqui, às vezes, né, o poder de compra não é tão legal. Eu acho que isso apenas faz parte. Então, em Portugal, eu fiquei um pouco triste, porque minha intenção nunca foi imigrar. Então, assim, o salário que eu tinha era um salário bom, porque eu não pagava moradia, nem necessariamente alimentação, só quando eu queria comer algo diferente. Mas, ao mesmo tempo, como a jornada de trabalho é igual da do Brasil, é o mesmo tempo que a gente tem aqui para fazer as coisas. Então, 2 dias de folga é suficiente para você conhecer um país novo, para você fazer uma viagem, para você, não sei, relaxar, curtir, enfim. Então isso pesou um pouco para mim, porque pessoalmente eu tinha o foco de viajar e conhecer outros lugares com o salário que eu fosse fazer. Então, isso difere um pouco do intercâmbio dos Estados Unidos, porque eles veem muito mais o intercambista como uma pessoa que está ali
pagando imposto, que está ali contribuindo para o turismo do país. Então, a jornada de trabalho é muito diferente. Como a gente trabalhava 30 horas semanais, o schedule, né, como é que chama aqui? O cronograma de trabalho era refeito a cada 2 semanas. Então, a cada 2 semanas eu podia pedir, olha, minha gerente, eu estou pensando em viajar e eu preciso de 3 dias de folga. Você consegue organizar para que eu tenha esse tempo livre para viajar? E a gerente, 100% das vezes que eu pedia, falava, sim, claro, a gente vai organizar, eu te passo o cronograma. Então, eu consegui fazer muito mais coisa. Claro, ganhava um pouco mais, porque lá era por hora, né? Então, era US$ 12 a hora na época. Então, enfim, não tinha gorjeta, mas a gente recebia o salário de Portugal do mês a cada 2 semanas. Não sei se faz sentido. Mas Portugal é interessante porque é um país lindíssimo. É, as pessoas são interessantíssimas, a comida é espetacular. Você consegue, por mais que você esteja ali numa cidade, conhecer muita coisa, porque você tem o transporte ferroviário, né, funciona muito bem, então rapidamente você consegue conhecer várias cidades do Algarve, que foi onde eu fiquei, ou até pegar um ônibus ou pegar um trem para poder ir mais um pouco para cima, para conhecer. Mas depende também da disposição do intercambista, né? Algumas vezes confesso que eu não queria nem levantar da cama, de tão cansada que eu estava de trabalhar. E outras vezes eu falava, não, eu vou levantar e vou fazer alguma coisa. Então, eu viajei 2 países, conheci 2 países, viajei para Porto, viajei para alguns lugares do Algarve, tudo na minha folga, mas assim, bem apertado, né? Pegar um voo, assim, de noite, de madrugada, ou então de manhã bem cedo, para poder dar tempo de chegar para voltar para trabalhar. Então, eu acho que o intercâmbio de Portugal é bacana. Como a jornada de trabalho parece muito com a do Brasil, eu não acho que ele é tão pensado para a pessoa que quer estar ali aproveitando o país e conhecendo, né, a Europa, enfim, já que são países muito perto. Então isso difere um pouco do work dos Estados Unidos. Eu vejo como, assim, uma oportunidade, né, para quem quer estar lá e conhecer. Vou partir desse ponto de conhecer, que foi o meu caso, né? De conhecer e não de imigrar. No meu caso, é, vale o esforço de você fazer isso nas suas folgas, mas não é pensado tanto para você poder fazer isso nas suas folgas, porque você não consegue uma folga extra, por exemplo, para poder passar mais tempo onde você quer. Claro que no fim do intercâmbio você pode passar, se eu não me engano, na minha época a gente podia ficar um mês a mais no país, né? Para poder conhecer. Como é na Europa, acredito que você possa ficar até 3 meses sem visto, né? Só de turista. Então, às vezes é um esforço que você faz ali durante os 6 meses para poder, no fim, aproveitar e curtir se a intenção for viajar, né? Dá para você juntar um dinheirinho sim, dá para você fazer um extra durante. Tem contratos e contratos. Vou me embolar um pouco aqui, mas porque eu vou lembrando assim das coisas mesmo, um flash. Tem contratos e contratos. Por exemplo, no meu contrato de intercâmbio, a gente podia fazer extra. Então, se eu tivesse um tempo livre, se eu trabalhasse de manhã e tivesse a noite livre, eu trabalhasse de noite e tivesse a manhã livre, eu podia tentar arranjar um segundo emprego para poder ganhar uma remuneração extra, entende? Então depende muito do intercambista, do perfil da pessoa que está indo, da intenção, da vontade, né? De fazer dinheiro, de juntar, de viajar, de imigrar, de comprar bens materiais, enfim. Mas também dá para fazer um mixinho aí, viu? Porque eu viajei, eu comprei perfume, eu fiz várias coisas assim com o que eu ganhei lá. E ainda voltei com a rescisão, né? Eu não mexi. Quando eu tava lá, eu não mexi no dinheiro que eu tinha ganhado no fim do contrato, não. Boa, gostei desse paralelo que você trouxe com o Work Experience dos Estados Unidos. Conta um pouco mais como que foi essa experiência, onde você trabalhou, o que que você fez por lá. Ah, esse work é meu xodó. Porque eu fiz um intercâmbio só de estudo, né? Então era uma coisa ali um pouco regrada. No que eu queria fazer, no que eu podia comprar, no que eu podia sair para gastar e tal.
Então, ir para um work experience nos Estados Unidos, ganhando bem, com tempo para poder fazer as coisas, num país em que, querendo ou não, você tem um poder de compra ali altíssimo, para mim foi uma das melhores experiências que eu tive. Eu trocaria tudo para poder reviver aquilo, né? Então, assim, eu trabalhei em um resort um pouco remoto. A gente estava, acho que não era nem uma cidade ali, a gente estava entre duas cidades. Foi no Colorado, então o estado montanhoso, né, como eles chamam. Então eu trabalhei no meio das montanhas, parecia uma miragem, o lugar mais lindo do mundo. A gente podia usufruir, os intercambistas, né? A gente podia usufruir de tudo do resort, todas as piscinas quentes, as saunas, academia, bicicleta, a gente podia alugar cabana. Era um lugar assim, parecia um sonho, né? Eu no meio do nada, no meio da montanha, cheio de árvore, vários tinha os quartos normais do resort, mas tinha umas cabanas também de madeira, assim, uma coisa surreal. E a gente morava lá, a gente tinha um housing, então não era um dormitório, era realmente uma casa com espaços em comum. Então tinha uma cozinha, uma sala, os quartos tinham um banheiro compartilhado, tinha a ala dos meninos, a ala das meninas. Então, assim, era como se ali fosse realmente a experiência de um intercambista. E isso difere também do intercâmbio de Portugal, que a gente não podia nem comer no restaurante, né? Eles têm um pouco dessa separação do trabalhador para o espaço do hóspede. No meu intercâmbio, né? No meu empregador. Não sei como seria agora no empregador diferente, mas no meu a gente não podia nem sentar no restaurante, por exemplo, e tomar café da manhã, pagando, né? Lá no Work dos Estados Unidos, a gente podia fazer tudo e o próprio resort planejava passeios para os intercambistas. Então era um total de entre 15 e 20 intercambistas nesse programa que eu fui. Então eles planejavam passeios, a gente foi esquiar, a gente ia na cidade vizinha para poder turistar, ver as coisas de Natal, a gente foi numa duna de areia, enfim, tudo pelo resort, né? Então eu vejo que assim, essa experiência dos Estados Unidos foi uma questão muito mais assim, a vivência do intercambista, do turista intercambista que está recebendo, que está ali usufruindo, que tem pessoas ali que entendem que você quer aproveitar, pessoas ali que olham para você, né, com esse cuidado do que você está precisando, você precisa ir no mercado, eu te levo, como é que tá aí no housing, estão tendo algum problema, enfim, tudo isso eu senti um acolhimento muito grande, né, da parte do empregador com a gente. Éramos 15 pessoas, imagina. Tinham argentinos, tinham peruanos, tinham chilenos, brasileiro. Aí do Brasil tinha eu, que era da Bahia, tinha uma mina de Aracaju, tinha uma mina de Minas, tinha a galera do Espírito Santo, assim. Foi um momento, assim, de estarmos juntos mesmo, se conhecendo e pessoas tão diferentes, né? Nacionalidade, até território aqui do Brasil mesmo, que eu realmente me sentia intercambista, vivendo ali aquele sonho, é o sonho norte-americano, foi vivido nesse intercâmbio. Ai, que ótimo. Fico muito feliz de ouvir sua experiência e com muita vontade de fazer esse work experience também. Bia, você comentou que fez o intercâmbio de high school nos Estados Unidos, né? Que é um Sim, intercâmbio sim, para cursar o ensino médio. Conta pra exato. gente como que foi. Olha, esse aí já tem 10 anos. Então, eu comecei a estudar inglês com o intuito de poder viajar, né? Que sempre foi o sonho da minha mãe, ela não pôde, então ela passou para mim. E aí, nos últimos 2 anos que eu estava cursando inglês no CCA, a gente começou a procurar intercâmbios interessantes para mim. Não necessariamente seria o high school, mas a gente foi em feiras de intercâmbio aqui em Salvador e tal, e a gente conheceu a IE. Então, todos os meus 3 intercâmbios foram pela IE, né? Sim, eu peguei o básico do high school. Então, tem o high school, imagina, são vários segmentos do high school. Tem o high school que você paga horrores para poder você escolher sua família e poder escolher a região que você quer ficar. E eu peguei o básico do básico. Então, eu não podia escolher a região e eu não podia escolher a minha família.
É como se fosse um Tinder de host families. Vou dizer assim, porque você tem o seu perfil que você alimenta, a família tem um perfil que ela alimenta, e no meu caso, a família que me escolheu. Então, a família, né, o host family, viu vários perfis, e dentre esses perfis eu fui a escolhida. Aí nisso, quando eu fui escolhida, a gente fez uma entrevista, que era mais um momento para se conhecer, para ver se a gente dava ali o match. Assim, o match foi logo de cara. Foi logo de cara. A primeira família que me escolheu, eu escolhi também. Eu fiquei num lugarzinho remoto, era como se fosse uma vila de 600 habitantes, chamada Norfolk, lá no Arkansas. No sul, né, no meio do nada também, assim, eu gosto de lugares remotos. O primeiro lugar que eu fui, que foi na civilização, e nem tanto assim, foi Portugal, que eu fiquei no Algarve, mas também fiquei na última cidadezinha lá, chamada Tavira. Não fiquei em Albufeira, não fiquei em Lagos, não fiquei em lugares grandes, fiquei em lugar pequenininho. E aí essa foi a minha primeira experiência. Eu não pude escolher minha cidade, enfim. Fui às cegas mesmo. É, eu tinha 16 anos, estava perto de completar 17. E assim, foi uma conexão já surreal com a Host Family que eu fiquei. Eu considero de fato ali minha mãe e minha irmã, né? Que foi a família que eu fiquei, uma mãe e uma irmã. É, e eu cursei o terceiro ano do ensino médio. É, tem alguns, tem algumas regrinhas que são diferentes, né, no ensino médio do intercambista do high school. E eu tô falando de 10 anos atrás. Então, me perdoe se tem uma coisa que tá desatualizada, mas vou falar tudo que eu lembro. Então, o high school, para eu poder cursar, né, eu tinha que estar estudando aqui no Brasil. Então, como o ano letivo lá é diferente do daqui, eu estudei 6 meses no Brasil, que não contou para nada, mas precisei estudar. Viajei no meio do ano, acho que julho eu viajei, ou foi iniciozinho de agosto. Viajei no meio do ano, porque lá começa no meio do ano, né, o ano letivo. E aí, a gente não pega todas as matérias da escola como a gente pega aqui. Lá, o currículo escolar é muito diferente. Eu não saberia explicar se eu tentassem, mas é muito diferente do daqui. Então, eu não cursava as mesmas matérias que todo mundo do último ano da escola cursava. Eu cursava com pessoas que eram oitava série, com pessoas que eram primeiro ano, com pessoas que eram segundo ano, enfim. E aí eu tive que escolher 5 matérias. Aí tinha as opções, por exemplo, história ou geografia, matemática ou álgebra, química ou física. Tinha mais alguma que eu tinha que escolher. Aí tinha educação física, que era obrigatório. Minto. Educação física era obrigatório e literatura inglesa era obrigatório. Não era nem gramática, tá? Era literatura mesmo, aquela coisa bem, bem da Idade Média. Palavras que eu. Foi a única matéria que eu me bati muito, foi literatura inglesa. Que tinha que ler uns livros lá surreais. Mas, enfim, foi isso. Eu passei 11 meses. Cursei matérias também, né, para poder fechar minha grade curricular. Cursei matérias extras, matérias muito diferentes, né, que a gente não vê aqui. Tipo, cursei uma matéria de saúde, fiz uma matéria de speech, que era de oratória, fiz uma matéria de parenting, que era sobre como, não é nem como cuidar de bebê, mas como lidar com bebês pequenos, pensando muito para evitar, né, gravidez na adolescência e tal. Essa matéria foi bem legal, foi bem interessante. Enfim, e aí eu também era vista como um intercambista. Como eu fiquei numa cidade, não era nem uma cidade, era uma vila muito pequena, eu era a novidade. Eu era o assunto. Então todo mundo da escola me conhecia, todo mundo me cumprimentava. Todo mundo queria saber quem eu era, de onde eu vinha, como era aqui, se eu estava gostando, se estava tudo bem. E a escola também me via muito dessa forma, a ponto de eu fazer coisas na escola meio que com privilégio. Então eu viajava com o time de basquete para poder ir para os torneios. Eu podia participar de algumas coisas da escola que era só para quem estava inscrito ou quem pagava. Por exemplo, eu fui para um concurso de artes em outra cidade com a equipe que fazia artes lá da escola, sendo que eu nem fazia artes, eu não sabia nada, mas eu fui. É, Eu fui para o Space Camp, que é o acampamento da NASA.
sem pagar nada. Fui pro Space Camp no Alabama, viajei para outro estado, acho que a gente passou 2 dias lá. E, nossa, eu tava falando disso com os meus alunos essa semana passada agora, porque a gente tá falando sobre o espaço, né? Aí eu mostrei algumas fotos e tal, foi super bacana. Então, assim, eu vivi coisas ali no intercâmbio, realmente de uma valorização de você ser intercambista, de uma valorização de, tipo assim, poxa, essa pessoa que tá aqui, escolheu estar aqui, tá conhecendo a nossa cultura e a gente quer que ela aproveite o máximo. Então, assim, foi super especial, eu me senti super especial. Foi um investimento que 10 anos atrás foi um pouco alto, mas ainda assim não foi tão alto quanto os intercâmbios, né, que hoje em dia tem. Eu acho que o high school nem tá mais o valor que tá, porque eu lembro que na época foi uns 20 mil, se eu não me engano, né, fora passagem, visto, passaporte e tal, mas o intercâmbio em si. E assim, foi o intercâmbio que eu não tinha remuneração nenhuma, então tudo minha mãe que precisava mandar. Tinha um valor fixo que ela me mandava mensalmente. Mas assim, a família que te adota, te adota. Então, alimentação, moradia, saídas. Eu só precisava pagar alguma coisa extra quando a gente viajava, né? Eu fiz algumas viagens com essa minha host family também. Então foi realmente aquela coisa de você estar inserido ali naquela família, de você viver como parte da comunidade, como parte da escola, como parte da família. Assim, foi muito especial, mesmo, mesmo, mesmo. Não me canso de falar sobre ele, porque, assim, é uma coisa única, né? Nem todo mundo tem o privilégio ou nem conhece esse tipo de intercâmbio, ou até imagina, né, que pode ser algo tão, não sei, realmente as coisas que a gente vê em filme, em série, realmente tudo aquilo ali é, é fiel ao que a gente que vive lá, né? Questão de jogo, de escola, de armário, de estética mesmo, de tudo, 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 tudo. Então foi assim, foi surreal. Eu que era seriadora, sempre gostei de assistir série, sempre era apaixonada por filme, por série, principalmente coisa adolescente, que era a minha vibe. Eu poder estar ali vivendo, né? Aquela coisa e pensar, poxa, realmente fazem festa em cabana, poxa, realmente as pessoas fazem marshmallow na fogueira. Não, porque aqui quando é Natal, quando é Dia dos Namorados, realmente recebe isso. Não, porque é pedido de. Nossa, assim, tudo, tudo, tudo eu vivenciei. Eu vi, é, sabe? Foi pra mim mágica, assim, foi. E naquela época, 10 anos atrás, não existia história no Instagram, a gente usava Snapchat, meu celular era ruim, a câmera tava toda arranhada. Eu não tenho nem tantos registros assim pra uma pessoa que passou um ano em outro lugar, né? Então tudo que eu guardo realmente é memória. Eu gosto de falar também pra não acabar esquecendo de algumas coisas, né? Ai, que bom, fico feliz com essa realização de um sonho. Mesmo tendo sido 10 anos atrás, acho que você conseguiu trazer bastante informação aqui. E já encaminhando para o fim do podcast, Bia, eu queria que você falasse por cima qual você sente que é a maior transformação em você dos intercâmbios. Como eles te impactaram e moldaram a pessoa que você é hoje? Assim, eu fui muito nova, né? Eu fui com 16 anos. Então eu vou partir desse ponto aí de que é uma questão de que você muda como pessoa, você precisa ganhar um certo tipo de maturidade, de independência. Você tem outra visão do mundo. Eu nasci em Salvador, mas eu sou de Camaçari, que é uma cidade não tão pequena, mas considerada como interior, né? Então você poder sair um pouco disso, das pessoas que você conhece, dos lugares que você conhece, para você ver o mundo, eu acho que você abre seus olhos, né, para muita coisa que você pode viver e às vezes até incitar dentro de você mesmo um sonho, que às vezes você não sabe que tem, você tem a primeira experiência internacional e você pensa, poxa, realmente eu me sinto melhor aqui, eu quero viver aqui, ou eu quero passar um tempo aqui, ou enfim. Eu acho que em questão de maturidade, de independência, em questão de você abrir seus olhos, de você expandir, né? É aquela coisa clichê, mas que é muito real. Você expandir seus horizontes, você ver coisas diferentes, você saber que o mundo não é só aquilo ali que você tá.
diariamente no trabalho, na família, nos amigos, que às vezes tem alguns problemas e tal. E aí acho que você muda um pouco a sua ótica e você só tem a ganhar, né? Seja um intercâmbio de trabalho, seja um intercâmbio de estudo que existe também, de 2 semanas você consegue passar fora. Isso aí já dá uma virada de chave mesmo na mente da pessoa. E eu não conseguiria nem descrever, eu acho que para quem já foi, falar sobre isso sempre vai parecer um pouco de exagero, né, de quem já foi. Para quem não foi ou quem não tem essa vontade, vai parecer um pouco de exagero quando a gente fala que é life changing mesmo, a mudança de vida, de perspectiva, de tudo. Então, eu vejo como se eu não tivesse tido a primeira experiência que fosse, ou nenhuma das experiências, eu acho que eu não seria, a pessoa que eu sou hoje, né. Eu acho que eu não teria tanto interesse na língua, não teria tanto interesse em outras culturas, não teria tanto interesse em ter conexões com outras pessoas, né. Eu acho que principalmente isso, você ter conexões, você, conhecer pessoas que podem te trazer coisas totalmente diferentes da que você está acostumada, que às vezes você nem imagina. Eu acho que isso é enriquecedor de várias formas e que só tem a ganhar mesmo. Não tem outra coisa pra dizer, só tem a ganhar. Bia, muito obrigada por dividir sua jornada e mostrar que o intercâmbio ele pode ser possível mesmo com todos os desafios que existem pelo caminho. Eu tenho certeza que esse episódio e essa experiência vão inspirar muita gente a correr atrás dos seus sonhos. Então, queria agradecer o seu tempinho. E para você que é ouvinte, até o próximo episódio. Tchau, tchau!